Olá, mulheres! Nesse terceiro dia, nós vamos falar sobre o tema Liberte-se das culpas. Nesse terceiro dia de desafio, vamos aproveitar para colocar cada coisa em seu lugar. Muitas vezes assumimos culpas que não são nossas. E você precisa entender, você precisa se fazer perguntas. Por que eu estou assumindo culpas que não são minhas? Por que eu estou permitindo, ou eu já permiti ao longo da minha vida, que pessoas coloquem a responsabilidade que é delas pelo resultado que elas tiveram ou o resultado que elas querem ter sobre mim? Por que permito que me culpem e me sinto culpada? E aí eu quero te dizer aqui que você não pode controlar as atitudes do outro. Ou seja, o ato do outro querer te culpar por algo ou querer colocar a responsabilidade dele ou dela sobre você, você não tem como controlar isso. Mas você tem como controlar e deve controlar, assumir o governo das suas atitudes, de como você se sente em relação ao que fazem, ao que tentam fazer com você, como você se comporta diante disso. Isso você tem como controlar. Então, se faça perguntas: por que eu estou permitindo isso? Muitas mulheres têm esse padrão e elas querem ser boazinhas. É um movimento inconsciente. O tempo todo elas querem ser boazinhas e não percebem que esse comportamento tem a ver com uma ferida na alma. Tem a ver com a necessidade de ser aceita, com a necessidade de aprovação, com a ferida da rejeição. E como eu falei, é um movimento inconsciente. Essa mulher, ela quer ser aceita. E aí ela se comporta como a boazinha, a que agrada todo mundo, a que não confronta, a que não combate, a que não se posiciona, porque muitas vezes você não precisa falar nada com palavras. O seu posicionamento com a sua postura diante da vida, diante das circunstâncias, diante das pessoas, vai dizer para elas: não, ela não vai assumir a minha responsabilidade. Nós precisamos ser mulheres que sabem se posicionar. E é claro que não é de uma hora para outra, mas precisa começar por algum lugar, precisa ser dado um primeiro passo, precisa ser, sabe, se tomar uma postura, assumir uma postura, mesmo que ainda, sabe, tímida, mas você precisa começar. E muitas mulheres têm essa postura da mulher boazinha. Essa postura, ela tem a ver com a necessidade de ser aceita, a necessidade de aprovação, ferida da rejeição. E você precisa olhar para isso, para que você tenha condições lá na frente, numa próxima experiência, você tenha condições de se posicionar, você saiba se posicionar. Entenda que ser boazinho o tempo todo não vai fazer as pessoas gostarem mais de você ou te respeitar mais. Pelo contrário, você só mostra a sua vulnerabilidade. Porque sem você dizer, eu tenho medo de ser rejeitada, a pessoa, ela sente isso de alguma forma. E por conta dessa fraqueza emocional que temos em determinada fase da nossa vida, é que justamente as pessoas vêm e fazem o que querem, como querem. Mas a responsabilidade de aprender como lidar com isso e como se posicionar é nossa, não é do outro. O outro vai nos tratar de acordo com o que eu mostro para ele que ele pode, entende? Mas vamos avançar. Você já entendeu que ser boazinho o tempo todo não vai fazer com que os outros gostem mais de você ou te respeite mais. Nós precisamos olhar com atenção para isso. Em algum momento lá atrás, em algum momento na nossa vida, nós erramos. Nós tomamos decisões erradas. E hoje, anos se passaram, meses se passaram, e você talvez ainda esteja carregando esse peso. E por você ainda não ter se libertado das culpas, seja por algo que não é sua responsabilidade, ou seja por algo que sim, é responsabilidade sua, foi uma decisão sua, um erro que você cometeu, você traz esse peso para o seu hoje. E isso te impede de desfrutar de uma vida saudável. Te impede de desfrutar do hoje, de aceitar novas oportunidades, de se abrir para o que a vida te traz hoje. E é por isso que nós estamos falando sobre esse tema. Muitas mulheres estão presas exatamente nisso. Em culpas que não são delas, em culpas que estão ligadas a um erro que ela cometeu no passado. E uma decisão precisa ser tomada. E que decisão é essa? É a decisão de se libertar das culpas. E hoje eu quero falar aqui com você sobre esse tema para você entender um pouco sobre esse sentimento de culpa. Você provavelmente, se você vive isso, você só sente, mas você não entende. Você só sente, mas você não sabe como se posicionar. Você só sente e é um looping, sabe? Emocional, é um ciclo vicioso e você não consegue sair disso. Então vamos lá, o sentimento de culpa é aquele que surge quando nos sentimos responsáveis por algo que tenha acontecido ou algum erro que tenha gerado arrependimento. Ele pode nos destruir aos poucos. Esse sentimento pode destruir aos poucos quem o sente. Isso é muito sério, pois a pessoa tem a tendência a se punir. Tem a tendência a ser dura demais consigo mesma e ficar remoendo acontecimentos do passado. A culpa tem diversas causas. É importante analisar se a culpa sentida é desencadeada a partir de atitudes que foram de sua responsabilidade ou de situações que colocaram a responsabilidade sobre você, ou você se sente culpada por algo que aconteceu e você não podia fazer nada. Não estava ao seu alcance impedir que algo acontecesse, entende? Muitas vezes a culpa também é originada na infância. A criança pode se sentir culpada por algo que ela acredita que era responsável e não fez nada para impedir. Crianças, por exemplo, que viram os pais brigando e no inconsciente dessa mulher, hoje já madura, essa mulher ainda sente como se ela
deveria ter feito alguma coisa, deveria ter feito algo. É o sentimento dessa criança. Porque já passou, essa mulher hoje, ela nem vive isso, nem vive essa realidade, ela nem vê essas coisas. Mas é o sentimento que fica cravado, como se fosse mesmo uma tatuagem em nós. Porque foi algo que nós demos um significado forte demais. E esse sentimento vem conosco. E atravessa, né, décadas, atravessa tempo conosco. E essa mulher ainda hoje sente como se ela deveria ter feito algo. Mas a verdade é que não estava sobre o alcance dela resolver, dela criança, resolver aquela situação. E é importante você refletir sobre isso, analisar sobre sua vida. Ou então, crianças que são consideradas culpadas por seus pais, por pais muito rígidos, por pequenos erros que tenham cometido. E aí, ao longo da vida, esse sentimento pode ser reforçado por situações similares ao que ela experimentou. Ao longo da vida, situações vão se repetir, vão reforçar esse sentimento. E aí entra o autoconhecimento. O autoconhecimento é peça fundamental para que você entenda de onde surgiu esse sentimento. Também para que você saiba como modificá-lo. O autoconhecimento é indispensável. Se o erro já foi cometido, não tem como voltar atrás, mulher. Então, perdoe-se. O que resta é aprender com ele, aprender com o erro, aprender com o que passou, para saber como fazer diferente da próxima vez, para que os seus resultados sejam diferentes e melhores. Ei, permita-se cometer erros, como qualquer ser humano, e liberte-se do peso da culpa. Remoer o passado não é nada bom. Ficar imaginando como seria se tivesse feito de outro jeito, se você tivesse feito algo diferente, sabe? Isso te adoece. Ficar somente naquele se. Perceba que o tempo está passando e você está preso ao passado e deixando de aproveitar novas oportunidades e de viver o momento presente. Então, a minha proposta para você hoje é questionar-se e responder de forma sincera. Aprenda a se questionar, aprenda a duvidar do que você pensa. A sua mente mente para você todos os dias. Todos os dias, quando ele traz pensamentos do passado, quando ele traz situações, ele está mentindo para você. E você precisa se questionar. Então se pergunte, se você tivesse que aprender algo com isso, o que seria? Responda para você, coloque no papel. Como você pode agir da próxima vez para que os resultados sejam mais positivos do que foi no passado? Identifique os pensamentos que precedem, que vêm antes desse sentimento de culpa. Sempre tem um pensamento antes do sentimento. Sempre terá um pensamento antes do sentimento e um sentimento antes do comportamento. Sempre haverá. E você precisa identificar. Quais são os pensamentos que surgem na sua mente? O que os estimula? Qual o gatilho gerado? Que ganhos indiretos eles podem proporcionar? Eles podem estar proporcionando a você. Reflita sobre isso. Eu te oriento a você colocar no papel e aprofundar esse assunto. Você com você mesma. Escreva. Imagine como você deseja a sua vida a partir do momento que você não está mais presa ao sentimento de culpa. Faça esse movimento de imaginar como você vai estar se sentindo, como você vai estar se comportando. Traga essa realidade para você. Ei, mulher, você não está condenada. O sentimento de culpa faz a gente se sentir como se nós estivéssemos condenadas. E você não está. Escreva sobre o seu eu do futuro e imagine-se vivendo essa experiência livre das amarras. Porque o sentimento de culpa faz com que você não se permita olhar para o futuro e se ver vivendo coisas extraordinárias. Porque você diz para você mesma, você não merece. Quem é você para viver isso? Sabe? Lembra lá do movimento do se culpar, do se maltratar, do se punir? É isso que a gente faz com a gente quando nós estamos presas no sentimento de culpa. A gente diz pra gente que a gente não é digna de viver algo extraordinário, algo que a gente, no fundo, a gente almeja tanto. Você não está condenada. Escreva sobre o seu eu do futuro e imagine-se vivendo essa experiência livre das amarras do passado. Livre da cobrança excessiva, da mágoa, da punição e da necessidade de provar que você é inocente. Você não deve nada a ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém. Buscar e apontar culpados não resolve nada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem procura culpados acaba punindo inocentes. E na maioria das vezes esse inocente é você. É importante assumir a sua responsabilidade, não apenas culpar alguém. Afinal, quem tem o direito de apontar o dedo e condenar o outro como culpado fora do julgamento? Isso porque ninguém merece o rótulo, a não ser que realmente tenha cometido um crime passível de julgamento. Preste atenção se você está em um dos lados, condenando excessivamente o outro, ou se autodepreciando e se punindo demasiadamente. Ambos são disfuncionais e podem te impedir de conquistar os seus objetivos, de viver de forma leve e feliz. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque ontem nós fizemos um exercício que era de se apreciar, se autoapreciar. E muitas de nós têm dificuldade de fazer esse movimento de autoapreciação. E eu te oriento a se observar hoje, se observar agora, e ser sincera com você. Se essa dificuldade em se apreciar tem a ver com o sentimento de culpa que está camuflado aí dentro de você. Está camuflado aí dentro de você.
E toda vez que você olha pra você e esse sentimento de culpa vem à tona, sem você saber que é um sentimento de culpa, e você não consegue encontrar pontos positivos, porque o seu inconsciente está linkado, fincado, fixado em algo negativo na sua história. Saia desse movimento. E aqui eu fecho esse parêntese. Para continuar, às vezes, o simples fato de se abrir, de desabafar, de chorar, de se sentir acolhida por alguém já é o suficiente. Em algumas situações, a escrita terapêutica ajuda muito. Funciona quando você escreve uma carta perdoando alguém, pedindo perdão ou simplesmente escrevendo tudo o que você gostaria de dizer. Está entalado na garganta. Para aliviar esse sentimento, sem a necessidade dessa carta ser entregue. Acredite, isso é libertador. Em outros casos, para tratar esse sentimento mais fundo, é essencial fazer terapia. Para entender as causas, as raízes, o que está por trás dos comportamentos que te sabotam constantemente. Fazer terapia pode ser um caminho para o início, né, de uma nova fase na sua vida. E, através da terapia, entender por meio de ferramentas, aprender a lidar com as questões, com essas questões que estão não resolvidas dentro de você, e você ter a possibilidade de ressignificá-las. Eu encerro dizendo aqui para você que você é uma águia. E essa foi a imagem que eu escolhi para hoje, né? Uma águia. Você é uma águia. Enquanto você está presa nas culpas, você não consegue usufruir de todo o seu potencial. Você não consegue alcançar as alturas, você não consegue dar voos altos, você não consegue romper as tempestades, você não consegue atravessar as nuvens, porque você está presa nas amarras da culpa. Mas quando você se libera, quando você se liberta, quando você liberta-se das culpas, você assume a sua identidade original, você assume todo o seu potencial e você é como uma águia, que nada pode te parar. Fica com essa mensagem hoje, reflita nessas palavras e decida libertar-se das culpas.